aqui pensa em fazer direito? Direito é a menina dos olhos dentro de humanas, né? Normalmente quando a gente vem para humanas, viu, Rosinho? É a verdade. A gente fica meio em dúvida entre direito e administração. Quando a gente decide que quer humanas, normalmente a gente ou vai para direito ou vai para administração. Foi a dúvida que eu tive quando estava no lugar de vocês, né? Fiz teste vocacional, fiquei na dúvida. Qual é o perfil do necessário para o estudante de direito? Tem que gostar de ler. Se não gosta de ler, direito não é um bom curso. Por quê? Porque o direito ele é um fenômeno linguístico. O direito acontece tanto na linguagem falada, como o direito acontece na linguagem escrita. Então, com isso, nossa ferramenta, né, de discussão básica são sempre textos e falas. E por conta disso, a gente acaba tendo que gostar, sim, de ler e gostar de escrever também é necessário, né? Em todas as áreas de atuação do direito, a escrita é muito importante. Então, é muito essencial que o aluno, já nessa fasezinha, já esteja gostando de ler. Quanto mais a gente lê coisas variadas, vai melhorando o nosso vocabulário, vai melhorando a nossa forma de escrita. E isso é um pré-requisito que faz diferença no curso e faz diferença no bom estudante, né? O curso de Direito ele é um curso que eu sempre digo que o aluno ele já entra com uma realidade diferente de outros cursos, porque é o fato de que a mera graduação em Direito, ela te permite pouca atuação prática. O que eu quero dizer isso? O bacharel em Direito não é nada. Veja, ninguém faz Direito para ser bacharel. Você conhece alguém que diz, meu sonho é ser bacharel em Direito? Não. Ser bacharel em Direito não é o sonho de ninguém. A gente faz o curso de bacharelado em Direito para ser advogado, para ser juiz, para ser promotor, para ser defensor público, enfim. Então, com isso, nos leva a uma realidade de que todo aluno do curso de Direito, ele no final do curso, para ele poder atuar efetivamente na área que ele quer, ele terá que passar por um certame, ele terá que passar por algum tipo de concurso. Porque a própria prova da OAB é um concurso, né? E eu sempre brinco com o aluno que é o concurso mais fácil da vida dele. Porque é um concurso que é ele contra ele mesmo, ele não está disputando por vagas. Ele tem que atingir uma nota mínima e, alcançando essa nota, ele se torna advogado. Nos outros, não, né? Direito é um curso que permite que a gente tenha uma ampla área de atuação, né? Desde uma atuação na esfera privada, dentro da esfera privada, normalmente a gente faz a OAB e vai ser advogado, é a minha atuação, né? Eu atuo mais especificamente na advocacia na área civil, e dentro da área civil, na verdade, eu atuo dentro da parte de responsabilidade civil, sobretudo responsabilidade civil na área imobiliária. Vejam que então é um corte bastante específico. E é uma tendência que vai se construindo ao longo do curso. Todo mundo aqui já deve ter ouvido, ou saber que direito a gente vai ter a área trabalhista, a gente vai ter a área criminal, a gente vai ter a área civil. Pelo menos essas três grandes áreas, mesmo quando a gente não tem nenhum contato com o direito, a gente sabe que elas existem e realmente são os três grandes guarda-chuvas, digamos assim. E em concurso, em direito, a gente pode fazer quase todos. Por quê? Qualquer concurso público cai direito. Então, nesse ponto, é um curso que, mesmo quando a gente vai fazer concurso para contabilidade ou como administrador em direito, a gente, como contador, como administrador, cai um pouco de direito. Cai um pouco. Então, o direito ele é um curso, tanto que nós temos cadeiras obrigatórias em direito nos dois cursos. Porque essas noções de direito, elas são importantes para outras áreas também. Então, em concurso, quais são os que a gente mais lembra, né? Todo mundo aqui com certeza sabe que juiz faz concurso, tem que ter direito. Todo mundo sabe que promotor, né, o Ministério Público, são as atuações que automaticamente a gente mais lembra.
Mas eu sempre brinco que não são as melhores atuações, às vezes, em direito. Não que não sejam boas, mas são atividades que exigem alta vocação. Eu sempre digo aos meus alunos assim, não venham para direito porque querem concurso. Tentem identificando o que você quer trabalhar. Veja, emprego é diferente de profissão. Concurso te dá emprego. Você precisa descobrir qual é a sua profissão. E profissão está ligada à vocação. O que é que vai fazer a gente acordar de manhã, sábado de manhã, para vir falar da nossa profissão? E ficar de bom humor, viu? A gente fica até com preguiça antes de vir, mas quando é profissão mesmo, quando a gente começa a falar, a gente fica feliz de estar, talvez, contagiando alguns com a nossa área de atuação. O que é isso? Então, em direito, eu sempre digo aos meninos, a gente já tem que ir pensando nisso até antes do curso. Por exemplo, eu sabia que eu não queria magistratura. Sempre soube. Não queria magistratura. Né? Por quê? Porque eu já tinha algum contato com a área jurídica. Eu sabia que magistratura, se eu fizesse algum, seria para magistratura estadual. Isso significaria 10, 15 anos no interior, né? Para se estruturar até você chegar aqui na região metropolitana. Essa é a realidade. Né? E eu, na verdade, sempre gostei dessa parte mais argumentativa. Então, eu queria advocacia. Pensei um pouco em advocacia pública ou na advocacia privada e acabei optando pela advocacia privada, certo? Mas vamos falar um pouquinho da pública, já que a gente ainda está falando de concurso. São nos ramos de advocacia pública, digamos assim, que quem não é da área de direito tem menos conhecimento de como é a atuação e o que o profissional de direito pode fazer. Então, a gente poderia dizer que a função do defensor público é uma função também de advogado. Né? Qual é a função básica do defensor público? É assegurar acesso à justiça, é assegurar capacidade de entrar com processos de uma camada da população que não tem condições de pagar por um advogado privado. Então, o defensor público faz isso. É só isso? Não, ele também tem aí uma função de proteger o que a gente chama de direitos transindividuais, ou seja, esse direito da coletividade. Então, os direitos relacionados ao meio ambiente, direito relacionado a bem-estar, interesse de incapaz, menor, idoso, a Defensoria também atua. O Ministério Público também tem atuação ligada à defesa desses interesses. Então, na área civil, meio ambiente, interesse de incapaz, o Ministério Público também tem legitimidade para proteger esses interesses. Mas quando a gente pensa no promotor, a gente pensa no promotor em que área? Na área criminal, todo mundo. Todo mundo pensa no promotor lá, logo num júri, a gente já imagina um júri, de preferência tipo aqueles de seriado americano, que não tem nada a ver com o nosso. Né? Aí a gente já imagina lá o promotor acusando, né? E o júri tem um pouco de teatro. A gente vai ver, quando a gente começa a atuar, que realmente o júri é um pouco a parte. Por quê? Porque a gente, no júri, ao contrário de em outras áreas, veja, na área civil, eu tenho que convencer o juiz, que é alguém que tem conhecimento técnico sobre a matéria. No júri, eu tenho que convencer quem? Os jurados. E quem são os jurados? Pessoas que não têm contato com o direito, são pessoas da sociedade. Então, é por isso que o júri é tão mais teatral, é tão mais ligado às emoções, às vezes, do que propriamente a técnica jurídica no sentido estrito. Até porque não adianta, a certas horas, ficar discutindo muito se a facada fez um corte pérfuro cortante, pérfuro contundente, que eles não vão entender. Então, na verdade, você vai ter que acabar apelando mais para as emoções, para que os próprios jurados possam entender. Então, o defensor público, ele atua como advogado de quem tem menor condições de renda. O promotor, ele tem atuação na área criminal, que é essa que a gente sempre lembra, mas tem atuação também na área civil, nessa defesa também de interesses coletivos, transindividuais, de minorias. E nós temos os advogados públicos mesmo. O que são os advogados públicos? Cada órgão público, ele precisa de um advogado para defender seus interesses. Então, a gente vai ter advogados da União, que defendem os interesses da União. A gente vai ter os procuradores federais,
que aí também defendem o interesse da União, que a União é o Brasil enquanto Estado, né? Então defende uma parcela dos interesses da União. Os procuradores da Fazenda Nacional, que aí eles defendem os interesses da União só ligados a tributos, impostos. Então, normalmente, quem tem mais afinidade aí, às vezes até com a área de contábeis, e faz direito, acaba indo mais para esses concursos ligados ao direito tributário, ligados às procuradorias, porque você vai atuar muito ligado ao direito tributário, que é um direito que exige um bom conhecimento também de matemática, que normalmente é uma área que quem vem para direito não gosta muito, né? Normalmente a gente vai escolhendo direito porque a gente gosta de história, gosta de português, gosta de geografia, detesta matemática, não entendi nada de física, odiei química. E aí a gente chega em direito meio por aí, né? O caminho de direito, a gente vai chegando por aí. Eu cheguei assim também, certo? Então, plena identificação. E aí, então na esfera federal nós temos, veja, o advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional. No Estado, a gente vai ter o procurador do Estado, que vai fazer essa função que esses três fazem na esfera federal, é feito no âmbito estadual e no âmbito municipal pelo procurador. Então, o procurador do Estado e o procurador do município. Quando a gente entra em direito, a gente sempre costuma brincar que os dois melhores concursos é procurador do Estado e procurador do município. Por quê? São concursos que permitem que você advogue por fora. Procurador federal, fazendário, AGU pode advogar por fora? Não. É uma restrição da carreira. Ministério Público pode advogar por fora? Não. Só procuradorias estaduais e municipais é que permitem. Qual é a única restrição? Não pode advogar contra o ente público que lhe emprega. Então, se eu sou procurador do Estado de Pernambuco, eu não posso advogar contra o Estado de Pernambuco. Mas isso vai me dar uma gama de atuação enorme. Porque em qualquer outra esfera de atuação civil, criminal, eu posso atuar sem restrição, sem problema. E aí todos os outros órgãos têm advogado, que normalmente a gente chama de procuradores também. Então, procurador do INSS, procurador... Só diferente desses todos, com o nome procurador, a gente só vai ter o procurador da República. Nessas épocas de delação premiada, todo mundo está ouvindo falar muito do procurador da República, não dá? O procurador da República fez isso, o procurador da República fez aquilo. Não vamos falar o que o TSE fez ontem, né? Porque ele não fez nada, na verdade. Então, estamos num tempo de desafio de estudar direito. O direito está em xeque. Né? A gente nunca houve um momento, eu sempre brincava com os alunos que estudar direito era cômodo, porque a gente ficava brincando na área do mais limpo dos podres poderes no país. Porque o judiciário era o menos sujo, né? Era o menos mal falado entre os três poderes no país. E hoje, não sei como vai sair a nossa imagem depois dessa brincadeira que o TSE fez ontem. Mas com isso, a gente vindo para a área de direito, a gente tem uma infinidade de atuações. Infinidade de atuações. É por isso que eu sempre digo que curso de direito como segundo curso é sempre o melhor curso. Por quê? Porque é um curso de exercício de cidadania. Ele muda a nossa percepção de ver as coisas. Né? Sempre brinco, depois que a gente faz direito, a gente não é mais a mesma pessoa. A gente vira mais chato. Porque a gente começa a saber o que tem direito às coisas. Aí quando estamos fazendo coisa errada, a gente percebe com mais facilidade. Outro dia eu fui na Saraiva, aí tinha uma pilha de livros assim, livros infantis. Aí dizia R$ 49,90, vários livrinhos. Meu menino pegou um livro, saiu correndo. O que eu entendi como consumidor? Qual era o valor do livro? R$ 49,90. Aí quando ele pegou, que a gente chega no caixa, o caixa diz, não, esse é R$ 79. Eu falei, não, isso é 49 também. Não, senhora, veja, o que vale é o valor que está aqui. O que vale é o valor que está aqui? O que vale é o valor que está lá. A proposta vincula o proponente. Ele me fez a proposta lá. Aí eu fiz, não, veja, lá na pilha, não tinha só... Se tivesse só um livro, ela podia até dizer, foi alguém que colocou errado, mas tinha uma pilha de livros iguais. Eu fiz, olha, tem uma pilha de livros assim, embaixo da placa de R$ 49. Esse livro é 49. Aí ela disse,
A senhora é advogada, é? Ela disse, sou. Aí ela fez, eu vou chamar a gerente. Ela parou de discutir, né? E aí trouxe a gerente, na hora a gerente nem discutiu também. Pronto, senhora, não, vamos lá no caixa que eu vou autorizar que a senhora levar para 49. Né? Então, muda um pouco nossa percepção diante do mundo. E por isso é um curso que engrandece muito. Eu digo, realmente, engrandece e incomoda, porque aí você também não tem mais paz, porque você começa a achar que tudo está errado. Mas é um curso que precisa de bons profissionais. Você pode dizer assim, o mercado de direito hoje é um mercado saturado. Se a gente olhar só pelo número, sim. Nós temos muitos bacharéis. Nós temos aqui em Pernambuco só um ingresso de mais de 3.000 vagas de estudante de direito por ano. É muito. Tem mercado para todo mundo, para o bom tem mercado. Até porque o direito está numa transformação. A gente começou a notar, por exemplo, que nem tudo a gente precisa resolver pela via judicial. O novo Código de Processo Civil, a gente teve uma reforma grande agora, o Código de Processo Civil é o código que regula toda a atuação do judiciário. Ou seja, quando eu tenho que entrar com um processo, quando eu tenho que resolver um problema, quais são as regras do jogo? As regras do jogo estão no Código de Processo Civil. Ele passou a valorizar o que a gente antes chamava de métodos alternativos. E com isso trouxe uma nova gama de atuação. Então, o advogado hoje, por exemplo, ele cada vez mais é exigido dele a capacidade negocial. Por quê? Porque muita coisa, a gente não vai entrar com um processo para o nosso cliente. Veja, o nosso cliente quer ter o problema resolvido. Ele está com um problema, ele não está conseguindo gerir uma crise e você, como advogado privado, você vai ter que gerir essa crise para ele. Você pode gerir judicializando, ou seja, entrando com um processo e tal? Pode, essa é a forma tradicional, ou que quando eu fiz faculdade, a gente foi educado para resolver o problema do nosso cliente assim. Vocês, se fizerem direito, já vão sentir na faculdade outro ânimo. A gente tem educado vocês no curso para uma cultura de procurar formas adequadas de solução de conflitos, ou seja, mediação, conciliação, negociação. Ou seja, está com um problema, a empresa está cobrando indevido, em vez de ajuizar logo o processo, liga para o advogado da empresa, seu advogado liga, negocia com o advogado da empresa. Já está dando certo? Nem sempre dá. Mas quando dá, é muito mais frutífero para o cliente. Porque veja, para o cliente o advogado é só o processo é só um transtorno. Porque é meses, anos, anos, esperando uma solução e numa incerteza. Enquanto se o advogado for lá e resolver, ele teve. E aí a outra atuação, né? Deniandra disse, Isabela é advogada e coordenadora. Eu também sou mediadora judicial. O Tribunal de Justiça, ele tem centrais de mediação. E na mediação, o que a gente faz? É exatamente o momento de tentar construir o diálogo entre pessoas que estão com um problema. Então, antes de levar, ou depois de já instaurado um processo, a gente pega as pessoas e utiliza técnicas, na verdade, de diálogo com as pessoas, técnicas de negociação, para ver se as pessoas conseguem construir o acordo ali, antes da gente ter que esperar uma sentença judicial. Certo? Eu acho que eu vou deixar vocês perguntarem, porque eu só falei, não sei nem quanto tempo eu falei. Eu falei 20 minutinhos. Eu vou deixar vocês perguntarem, porque eu acho que eu joguei muita informação. Dúvidas, minha gente? O que a senhora sabe sobre o direito ambiental? Então, o direito ambiental, quando eu fiz graduação, eu não sou tão velha, não. Eu tenho 10 anos de formada, tá? Era uma área que, por exemplo, a gente não estudava na faculdade. Alguns cursos começavam a oferecer direito ambiental como cadeira optativa, cadeira eletiva, seja aquela cadeira que não é obrigatória, não é curricular. Hoje, em quase todos os cursos de direito, o direito ambiental é uma cadeira obrigatória. Direito ambiental, ele vai estar dentro, né, especificamente, do que a gente chama dos direitos difusos, aqueles direitos transindividuais, que eu disse que o Ministério Público atua em defesa, a Defensoria Pública atua em defesa. Dentro de empresas, a gente cada vez mais acaba tendo a necessidade de advogados com expertise em direito ambiental.
E direito ambiental é uma área que a gente chama híbrida. Por quê? As normas de direito ambiental, elas têm repercussão tanto na área civil, como elas têm repercussão na área penal. Quem lembra daquele caso Mariana? Aquele caso ali envolve tanto questões criminais, várias normas foram desrespeitadas. Várias regras, e aí tem crime para isso, porque para ter crime tem que ter uma previsão na lei dizendo que aquela conduta é típica, que aquela conduta não é permitida na sociedade. E tem assim de infração naquele caso. E aí fora a esfera civil. Qual é a esfera civil? Toda essa questão de reparação dos danos de todas as vítimas que sofreram, tudo isso é civil, não é mais criminal. Então o direito ambiental, ele está nessa gama que a gente chama dos novos direitos, e ele é uma área que está crescendo muito dentro do direito. Aí que aí você pode atuar tanto na advocacia privada com direito ambiental, como você pode atuar em alguns segmentos de advocacia pública com isso. E o Ministério Público, que não é advocacia, mas também tem na sua área de atuação civil essa competência aí para proteger esse tipo de direito. É porque a gente pensa em direito ambiental, a gente pensa num desastre assim, mas é muito maior. Quem lembra aqui da construção do Dona Lindu? Vocês eram muito novos, né? Muito novos. Eu estava na graduação quando o Dona Lindu estava sendo feito. E o Dona Lindu envolvia várias questões de direito ambiental. É razoável a gente fazer um parque com tão poucas árvores? Numa cidade que alaga quando chove, que não tem facilidade de escoamento. É razoável isso? Então tudo isso passa por questões ligadas ao direito ambiental. Então o direito ambiental aí está ligado a isso, como direito digital. Então toda essa questão de cyberbullying, veja, são áreas híbridas, porque tem tanta repercussão na área criminal como na área civil. O que eu falo na internet, eu sou responsável ou não sou? Se eu compartilho um nude que foi me enviado no privado, eu posso fazer isso ou não posso? Não posso, né? Isso causa dano a alguém, não causa? Se causa dano, eu tenho que reparar. Então a gente vai abrindo um leque novo de atuação pela própria dinâmica da sociedade e pelo que a gente chama até de reconhecimento. Na hora que a gente já amadureceu que a sociedade precisa de um certo tipo de direito, a gente começa a discutir outros tipos de direito. Por exemplo, hoje na Europa a gente discute o direito dos animais. É o que a gente chama de sexta dimensão de direitos fundamentais. Aí eu brinco com os meus alunos, a gente não conseguiu no Brasil nem implementar a segunda. A segunda está ligada lá, direito, obrigações de fazer, ligada a direito do trabalhador, direito da criança, direito ao lazer. A gente não conseguiu nem implementar a segunda. Não dá para a gente ainda discutir talvez a sexta no Brasil, mas precisa discutir? Precisa. Precisa, porque a gente tem excessos. Então, o direito ele é muito mutante. Vamos pensar no seguinte, qual era a configuração de família para a sua avó? Não sei, eu te digo. Homem, mulher, filhos. Mulher aguentando qualquer coisa que acontecesse feita pelo homem no casamento e prio. Essa era a configuração de família. Hoje, qual é a configuração de família? Não sei te dizer, a gente está reconstruindo, porque mudou. Todo mundo aqui deve ter ouvido falar que o STF reconheceu a união heteroafetiva. Não reconheceu não? Não sabe, não ouviu? Viu? Isso é o STF reconhecendo o quê? As formas de relacionamento social mudaram e a gente está mudando o conceito de família. Então, como a sociedade ela vai mudando seus valores, ela vai mudando o seu conceito, ela vai mudando o seu direito. A gente tem um brocado que a gente aprende logo em introdução do direito que diz assim, onde tem sociedade, tem direito. Porque onde tiver mais de uma pessoa, precisa começar a ter normas de convivência entre essas pessoas. E essas normas de convivência, elas são dadas pelo direito. Elas são criadas, otimizadas, aplicadas e efetivadas por nós, que somos operadores do direito. Certo? Eu já estou nas perguntas, Quantos anos são, quantos anos é o curso e se você precisa fazer doutorado, mestrado, algum tipo? O curso, eu sempre brinco que ele é um dos cursos mais regulados hoje. Por quê? Porque dentre os conselhos profissionais, toda a área de atuação tem o seu conselho profissional, para ser uma profissão regulamentada, ele tem um grau de influência até no projeto desse curso. E a OAB é muito forte. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar alguma coisa da OAB. A OAB fez isso, a OAB fez aquilo. A OAB é muito forte e muito atuante. Então, no curso de Direito, por exemplo, quando uma faculdade quer abrir, ela não precisa só de autorização do MEC, ela precisa de autorização da OAB também. Ela precisa que a OAB analise aquele projeto de curso e diga se o curso está ok.
Esse curso, ele tem uma carga horária mínima alta, então você não consegue fazer direito em menos de 5 anos. É um curso de 5 anos. Por quê? Porque nós temos que ter pelo MEC pelo menos 3.700 horas de curso, no mínimo. No mínimo. A maioria das faculdades aqui em Recife tem em torno de 4.000 e pouca, 4.000 e alguma coisa. Precisa ter mestrado e doutorado? Veja, depende da sua área de atuação e do que você quer. Num primeiro momento, eu fui direto para o mestrado. Mas eu tinha certeza que eu queria a docência. Eu queria a advocacia, mas eu queria dar aula. Para dar aula, eu precisava do mestrado. Então, eu emendei a minha graduação com o mestrado, certo? Mas, se você quiser concurso, qual é o caminho que a maioria das pessoas faz? Vai estudando para concurso já na graduação, vai tentando um concurso já ao longo do curso, porque tem alguns concursos que, na verdade, não exigem já a formação. Professora, a senhora disse que ser bacharel não é nada. Não tem nenhum concurso que eu possa fazer sendo só bacharel? Tem, veja. Oficial de justiça, analista judiciário, tem, que são carreiras que a gente sempre diz assim, não é desmerecendo, mas são carreiras sem autonomia funcional. Veja, um procurador quando ele é responsável pelo que ele faz com total autonomia. Um analista judiciário, ele atua sob a coordenação de alguém. Então, normalmente, ele é aquele que auxilia um juiz, ele auxilia um promotor do Ministério Público. Então, ele está atuando, na verdade, como assessor de alguém, certo? E aí, para essas carreiras, muitas vezes, o que é que a gente faz, na verdade? Vai estudando logo ao longo do curso, termina, faz o concurso e aí depende. Depende do que você quer. Então, mestrado, doutorado não é obrigatório, não. Vai depender da sua área de atuação. Agora, para quem quer advocacia privada, principalmente em áreas novas, eu estou apontando para você que você perguntou de direito ambiental, quanto mais eu vou verticalizando o meu estudo, maior o meu sucesso na área, com certeza, porque eu vou me tornar um expert naquele assunto, eu vou me tornar alguém que tem um domínio diferenciado daquele assunto. Que a gente às vezes esquece que o direito tem uma ampla atuação consultiva. O que é isso? A gente presta consultoria, a gente faz planejamento para assessorar uma empresa, por exemplo, a não causar danos ambientais, a respeitar todas as normas ambientais, a não ter problemas trabalhistas, a não ter que indenizar clientes por reparação civil, enfim. Então, esse tipo de atividade consultiva, ela vai exigindo um grau de aprofundamento maior do nosso estudo. Porque você não vai querer pegar qualquer um para te prestar consultoria, você vai querer pegar alguém renomado, que de fato estudou e domina aquele conteúdo com propriedade, certo? Eu queria saber como é em relação à parte financeira dos advogados públicos. É bem variado, mas vou te dar um panorama geral, certo? As advocacias públicas agora, a gente brinca que o novo código melhorou muito a vida do advogado público, mas a remuneração, ela é uma remuneração para o padrão do mercado hoje, uma remuneração considerada boa. Então, os concursos mais específicos de direito mesmo, todos são acima de 10 mil em média. Todos. Vamos à última pergunta, então. Eu virei advogado no Brasil, mas se eu me mudar para outro país, como é que eu tenho que fazer para advogar lá? Tem que fazer todo o curso? Normalmente não é todo o curso, isso vai depender das normas de direito internacional, das convenções e tratados que o Brasil tem até de cooperação internacional com esses países. Porque o fato de eu aceitar uma graduação que é feita em outro país vai depender do tipo de parceria que eu tenho firmado com esse país. Por exemplo, hoje em dia, para advogar em Portugal é muito tranquilo. Você tem uma facilidade, uma parceria muito grande da OAB com a Ordem em Portugal e com o Brasil, com o país mesmo. Então, tem um tratado de cooperação e, com isso, esse tratado permite facilmente. Aqui no Mercosul, nós também temos esse tratado de intercâmbio. Nos Estados Unidos, em outro lugar, veja, normalmente, se você vai fazer uma especialização, estrito sensu, mestrado, doutorado, num desses países, você já vai conseguindo caminhos. A maioria dos países, para advogar, exige o exame da ordem. Eu acho engraçado que aqui no Brasil começou a se discutir a constitucionalidade ou não do exame da ordem. Não sei se vocês ouviram. É inconstitucional, tem um projeto de lei para tirar o exame da ordem. Eu sou ardorosa defensora do exame da ordem, viu? Eu acho que aluno de direito tem que passar no exame da ordem mesmo, tem que passar de primeira. É tipo uma média para ver como você foi no seu curso, não é nada de outro mundo. Aí dizem assim, é só no Brasil, não. Na União Europeia todinha você tem que ter 2 anos de prática
e fazer uma prova depois de 2 anos de atuação prática. Já que no Brasil já nem isso tem, porque na verdade eu posso fazer o exame da ordem ainda no 9º período, ou seja, no final do meu curso eu já posso fazer o exame da ordem. Nos Estados Unidos eu também tenho que fazer o exame da ordem. Então, é muito comum que em todos os países a gente tenha. Então, normalmente, para eu atuar fora, em Atenda, eu não tenho que fazer o curso inteiro, não. Mas em alguns países eu vou ter que fazer o exame da ordem, o equivalente ao exame da ordem. Certo? Se você gostou da minha palestra, pode entrar em contato comigo pelo coordenacãodir@faculdadeNovaRoma.com.br ou pelo 9999 40 282.